O orçamento secreto foi vetado em 2 oportunidades pelo presidente Bolsonaro. Infelizmente, Mentira. 2021. Verdade. Bolsonaro vetou o orçamento secreto em 2019 e em 2021 também. O líder do PL foi pego no seu armário com R$470 mil. Eu denunciei e continuo denunciando o chamado orçamento secreto. Fiz uma análise rápida e vi que o senhor Paulo Bilinski, nesse ano de 2025, indicou das chamadas emendas PIX, que são denunciadas pela ausência de transparência, R$4.306.500, só no ano de 2025. Hoje, 1/4 do orçamento público é capturado pelas emendas. De 200 bilhões que o governo federal tem para investimentos, que poderiam ser utilizados em fortalecimento da educação pública, em fortalecimento de ações em saúde, em fortalecimento de ações de proteção civil e de segurança, eles deixam de ser utilizados para esse fim, porque eles são dominados por um esquema criminoso relacionado às emendas. 3 deputados que já são réus no Supremo Tribunal Federal são do PL. E eu gostaria de saber, e existem denúncias ou uma hipótese de que parte desses recursos que foram encontrados no armário do líder do PL possam advir também de desvio de emendas. Vocês acham que deveria ter uma alteração desses recursos que hoje estão sequestrados e dominados para esses fins, que muitas vezes são sem transparência, para investir em outras ações, incluindo a segurança pública? E, deputado Paulo Bilinski, o que o senhor fez com esses mais de 4 milhões no ano de 2025 com as chamadas emendas PIX? Glauber, olha como você é maldoso, criminoso, bandido. Os 4 milhões de emenda PIX, que é meramente uma transferência especial para o povo que não sabe, é só uma forma de transferir o dinheiro. Foram para a Guarda Civil Metropolitana, para a Segurança Pública. Faz a sua pesquisa, deixa de ser bandido e fala dos teus deputados corruptos e não mente sobre os deputados honestos que estão desse lado aqui, tá bom? Bandidão! Amer e Glauber, 3 minutos. Emenda PIX não é isso não, gente. Emenda PIX é Ficou dinheiro... nervoso. Ele está muito nervoso. Mas desde o começo ele disse que não ia atacar, ele só faz isso desde o começo. Mas vamos seguir aqui, gente. Emenda PIX é uma continuidade daquele esquema do orçamento secreto, que é dinheiro público, muito dinheiro público, que vai para as localidades sem nenhum tipo de transparência e de rastreabilidade. Que, aliás, o ministro Flávio Dino, que eles já atacaram bastante nesse podcast, hoje é o relator, que já inclusive bloqueou a emenda PIX. Tem 3 deputados do PL que podem ser presos a qualquer momento porque fazem esquema com orçamento secreto. E agora a gente está falando de um outro esquema que é má utilização da cota parlamentar. Ele citou o Jordi, mas eles esqueceram de citar o líder deles, o Sóstenes. Encontraram R$450 mil na casa dele. Sabe o que ele disse? Em dinheiro vivo, que ele esqueceu de depositar. Você, cidadão, cidadã, se esqueceria de depositar R$450 mil? E sabe o que é mais estranho? Ele declarou, no último processo eleitoral, que ele tinha um patrimônio de R$4 mil. E, de repente, ele disse que vendeu uma casa por R$450 mil. Aliás, isso é uma prática do PL e dos bolsonaristas. Quem não se lembra quando a família... Jair e Flávio venderam 51 casas com dinheiro vivo? Você, trabalhador, trabalhadora, faz isso? Gente, essa turma, além de aliciamento com a milícia, favorecimento do crime organizado, com a política de liberação de armas e munições que eles fizeram durante os 4 anos em que governaram, além de não terem tido nenhuma medida efetiva de enfrentamento ao tráfico e às milícias, também estão chafurdados em corrupção. O Eduardo disse aqui, defende que paguem. Não defende, não. Porque na hora do vamos ver, o PL todinho votou a favor da PEC da bandidagem, que poderia fazer do Congresso um escudo, um esconderijo para bandido de todo tipo, matador, estuprador e corrupto, e enfiaram ali no PL da dosimetria, como quem não quer nada, né? Imagina,
crimes contra a administração pública. Eles que estão aqui defendendo, supostamente, né, que não pode ter progressão de pena, não pode amaciar para bandido, peculato, corrupção ativa ou passiva, facilitação de contrabando e prevaricação, eles propunham que tivesse redução de pena nesse PL da dosimetria, que para fora eles diziam que é para defender Débora do Batom, defender sabe-se lá quem, mas na prática é para defender o Papi, que hoje está preso na Polícia Federal, ali vai ficar pagando pelo crime que fez, e para defender corrupto como a turma do PL. E no escândalo do INSS, que sejam responsabilizados todos aqueles que desviaram qualquer recurso. Agora lembremos que durante todo o governo do seu pai, por que não houve uma operação de identificação do que estava acontecendo? Pelo contrário, porque esse esquema do INSS nasce junto com o seu pai e com aqueles que foram indicados lá no Ministério da Previdência para fazê-lo. Assuma as suas responsabilidades. Proposta concreta, conversão de emendas de orçamento secreto para orçamento participativo, atendendo as comunidades, inclusive com projetos para a segurança. Por favor. Eu acredito que esse debate aqui, ele é a cara do PSOL, né? Ele traz aqui ataques pessoais, mentiram sobre a tentativa de homicídio foi praticada contra mim, mentiram sobre destinação de emenda, né, dizendo que eu teria mandado emendas PIX. É transferência especial, Glauber, é completamente aberto. É só clicar lá e que você vai ver exatamente que foi para a Guarda Civil Metropolitana aqui no estado de São Paulo. Acho que quem não respondeu a uma única pergunta que nós fizemos, seja em relação às denúncias graves formuladas, seja em relação a propostas a serem apresentadas, que fujam daquilo que já é o modelo tradicional e falido que vocês defendem, foram vocês. A gente sabe, sim, do que está falando. A gente sabe o que é carreira única na divisão que existe entre oficiais e praças, para que você tenha a possibilidade concreta de uma ascensão na carreira, para que você não fique tendo uma casta de oficiais que muitas vezes exerce poder e influência num processo de humilhação permanente em relação à praça. Nós sabemos também o que se trata de ciclo completo, que é a possibilidade de você investigar e fazer as ações preventivas por parte da polícia. E que isso tem que fazer com que haja uma alteração constitucional para que as polícias militares, inclusive, não sejam subordinadas hierarquicamente às Forças Armadas brasileiras. Nós fazemos essa defesa porque nós dialogamos com uma base consistente de praças também, tanto das Forças Armadas como das polícias militares e da Polícia Civil, aqueles que não são os delegados, que são da base da polícia, e que defendem um outro modelo de segurança pública muito diferente do modelo falido que vocês defendem. Nós apresentamos aqui um conjunto de propostas para a segurança pública, coisa que vocês não fizeram. Nós dissemos e denunciamos a relação promíscua, próxima, que vocês têm, porque fazem parte de uma organização e um grupo criminoso com as milícias no Brasil. A relação estabelecida com o matador do escritório do crime, pelo senhor Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, seu candidato à presidência da República, e a sua família, é algo flagrante para o conjunto da população brasileira. O deputado Eduardo Bolsonaro disse que as pessoas que estavam nomeadas no gabinete do Flávio não poderiam responder pelos crimes do Adriano. E pode o Flávio Bolsonaro também, questionado quando perguntaram para ele o que elas faziam no seu gabinete, dizer que ele não sabe, e quem tem que responder isso é o Queiroz, que determinava o que essas pessoas faziam no seu gabinete. Nós indicamos, sim, suspeitas evidentes sobre o processo de apuração do homicídio em relação ao senhor Paulo Bilinski, que não fez o exame no período adequado na sua mão para fazer a verificação se ele foi autor de algum
dos disparos. Isso não sou eu que estou falando. Tem vários especialistas que acompanharam o caso e podem dar versões bastante diferentes daquelas que foram dadas pelo delegado. E se quiser me processar, o faça, porque o que eu farei é indicar a exceção da verdade, chamando os melhores especialistas do Brasil para poderem estar apresentando a defesa. O senhor fica nervoso porque sabe o que fez no verão passado. A família Bolsonaro não é só ligada às milícias, ela é parte integrante dessa relação espúria com crime organizado no Brasil, mais especificamente com um matador, que tinha influência direta no gabinete daquele que é o candidato de vocês à presidência da República. Se depender de mim, de Sâmia, dos nossos companheiros, e eu tenho certeza de todo o Brasil, essa organização criminosa não retorna à presidência da República.